A Bíblia diz, no livro de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 32. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, o que a gente percebe aqui? Que os pecadores ouviam Jesus e os fariseus murmuravam. Quando tu murmura, tu te queixa, tu reclama, é porque tu acha que tu merece mais, tu acha que tu é mais, né? Quando tu escuta, que nem Maria sentou aos pés de Jesus, escolheu a boa parte, tu mostra humildade, tu mostra dependência, tu mostra que tu quer aprender. Então os publicanos e os pecadores queriam ouvir Jesus, mas os escribas e os fariseus ficavam murmurando porque os publicanos e os pecadores queriam ouvir Jesus. E Jesus está vendo tudo isso acontecer, né? 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aí é muito interessante este capítulo, tá? Todo este capítulo 15 de Lucas é muito interessante, porque tu vai ver a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, tá? 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sob os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, falar de ovelhas para fariseus e escribas tinha atenção. Eles se importavam demais com as ovelhas, né? Nós vimos que uma das formas de Jesus expor a hipocrisia dos fariseus era de que eles valorizavam bois, jumentos e ovelhas muito mais do que os seres humanos, muito mais do que homens e mulheres que estavam doentes, enfermos. Então eu penso que quando ele começa a falar das ovelhas, a ovelha, né? Eles que nem tinha um desenho que os olhos viravam cifrões. Então, tipo assim, as ovelhas, não, ovelhas são importantes. E daí eles ouvem a mensagem, né? De que sim, tu tem 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu. Uma delas se desviou. Uma delas se desgarrou. Uma delas caiu no buraco. Uma delas se enroscou nos espinhos. Uma delas ouviu a voz do estranho. Uma delas foi comer o que não devia. Estava com sede, foi buscar água em outro lugar. Não sei. Mas o que esse homem vai fazer? Ele vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E aí Jesus fala que quando ele encontra, ele coloca nos ombros, tipo, pega no colo, né? Seria uma forma. Essa figura da ovelha nos ombros é muito linda. E olha, cheio de alegria. E aí ele fala que ele compartilha com os amigos e com os vizinhos. Alegre-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Isso o que significa?
que quando uma pessoa se converte, uma pessoa que andava errante, desgarrada, encontra o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando esta ovelha encontra o bom pastor, aquele pastor que dá a vida por ela, há uma alegria. E aí tu compartilha com os amigos, tu compartilha com os vizinhos, porque tu encontrou a ovelha que estava perdida. Tu pôde salvar aquela ovelha. Então, é o que acontece no céu. É o que acontece. Deus se alegra quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa é salva. A gente tem que se alegrar também. A nossa alegria é indizível. A felicidade que a gente sente quando uma pessoa se converte, quando um pecador se arrepende, quando ele abandona seus pecados, quando ele confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, único e suficiente Salvador. Quando uma nova vida começa. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Agora tudo é novo. Ele é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Então, essa é a alegria que nós temos. E por que que tu precisa falar para os amigos e para os vizinhos? Porque se tu tá feliz, tu não consegue esconder a tua felicidade. Todo mundo vê que tu tá feliz. Tu te salvou, tu te converteu, tu encontrou a pérola de grande valor. Tu encontrou o tesouro, tu encontrou o Senhor Jesus. 8. Então, primeira parábola falava das ovelhas, né? Agora vamos ver a outra falar da dracma. Dracma é uma moeda, tá? Aí 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Aí fala mulher, né? E aí fala sobre que tu perdeu. E aí olha que interessante. Onde que ela perdeu? Dentro de casa. Ela perdeu dentro de casa. A ovelha se desgarrou. Mas a moeda tu perdeu dentro de casa. E aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que acender a luz, varrer a casa e procurar com muito empenho, com muito esforço, com muita dedicação. Eu interpreto essa parte de que sim, a gente pode se perder dentro da própria casa. A gente pode se perder dentro do caminho. A gente pode se desviar dentro da palavra de Deus. Lembra quando Deus chamou Josué? Não te dizia nem para a direita e nem para a esquerda? E eu lembro de ter comentado para vocês que eu interpreto esse direita e esquerda como assim, tem pessoas que se perdem no pecado, fazendo aquilo que todo mundo sabe que é notoriamente pecado. E outros vão se perdendo dentro da religião, na soberba, no orgulho, acham que fazem tudo certo, nessa hipocrisia que nem a dos fariseus. Tu pode perder dentro de casa. Tu pode ter uma vida dupla. Tu pode ser uma pessoa maravilhosa no teu trabalho. Tu pode ser uma pessoa maravilhosa na igreja. Tu pode ser um vizinho querido, mas quando a porta da tua casa se fecha, tu vira um demônio, mal-humorado, grita, distrata, sei lá, bate, tem comportamentos reprováveis dentro da tua casa, com a tua família. Ah, eles têm que me aturar mesmo. Aí pros de fora tu é um doce, tu é querido, tu é maravilhoso, mas pros de dentro, misericórdia. Então, podemos pensar nisso.
de que tu pode te perder, te desviar dentro de casa. E aí fala de acender a luz, por quê? Porque talvez tu esteja meio cego, tu não esteja vendo claramente. Tem algumas coisas que estão escondidas para ti. Aí tu tem que acender a luz, tu tem que pedir aquela oração que eu digo, derrama luz nas minhas trevas, Senhor. Tô precisando, Senhor. Eu não tô vendo claramente. Aumenta a minha visão. Ilumina os olhos do meu entendimento, do meu coração. Me dá bons olhos. Tudo isso a gente pode pensar nessa figura de acender a luz, acender a lamparina, acender a lâmpada. Aí depois varre a casa. Bom, varrer a casa ou aspirar, né? Ou limpar ou lavar, qualquer uma dessas figuras significa o quê? Sujeira. Significa que tu vai ter que fazer uma faxina, tem coisa suja aí, tem coisa errada aí. Tem coisa que não tá limpa, tem coisa que não foi purificada. Tu já foi lavado totalmente? Tu tá tudo limpo? Então vai ter que varrer a casa. Vai ter que purificar, limpar. As roupas alvejadas no sangue do Cordeiro. Aí vem procurar com muito empenho. Então significa, tu vai ter que descobrir, te esforçar para saber onde tu te perdeu. Onde tu esfriou. Onde tu perdeu o interesse. Onde entrou uma dúvida, uma incredulidade, uma falta de fé. O que aconteceu? Por que tu perdeu essa moeda dentro de casa? Aí tu vai fazer isso até encontrar. E quando a encontra, então significa que sim, todas as ações vão ser bem sucedidas, porque acender a luz, varrer a casa e procurar com empenho, com esforço, vai te dar vitória. Tu vai encontrar. Aí, quando tu encontrar, tu vai reunir as amigas e as vizinhas. Então, olha que legal. Lá em cima, o homem encontrava os amigos e os vizinhos. Aqui, a mulher vai reunir as amigas e as vizinhas. E isso é maravilhoso, porque é Jesus falando, Jesus rompendo com tudo isso, sabe? A gente viu quantas vezes Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fala das mulheres. Ele honra, ele abençoa, ele valoriza, ele cura, ele liberta mulheres, filhas de Abraão. Aí reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu achei a moeda que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então lá em cima a gente viu que alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aí aqui fala, ó, diante dos anjos de Deus tem alegria, tem festa, tem celebração. Tá chegando mais um. Nossa família tá aumentando. Estamos povoando o céu e saqueando o inferno. O sangue de Jesus salvou mais um pecador que se arrepende, mais um filho de Deus, mais uma filha de Deus, mais um homem e uma mulher que foram salvos, curados, libertos, que estarão para sempre com Deus. Então, por isso essa alegria, é que nem dia de batismo, a gente fica numa alegria. Por quê? Porque aquela pessoa estava morta e ela ressuscitou, ela nasceu de novo, ela foi regenerada em Cristo. Então, a ovelha perdida e a moeda perdida. Agora vamos para uma das parábolas mais conhecidas de Lucas. E da Bíblia também, e dos evangelhos também. Não sei como é que está na tua Bíblia.
Na minha está escrito assim, a parábola do filho perdido. Mas era muito comum nas Bíblias mais antigas a parábola do filho pródigo ou a parábola dos dois filhos. Eu não sei, mas esses títulos foram mudando, né, à medida que as pessoas foram traduzindo a Bíblia de outras formas, atualizando, né, um pouco. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então, o que acontece? O filho mais moço é que pediu, mas aqui está dizendo que o pai repartiu entre os filhos. Só que a Bíblia diz que pedir herança antecipada é maldição. A herança antecipada será amaldiçoada, porque parece que tu tá desejando a morte do teu pai, ou tu nem ama teu pai, tu só quer o que te cabe, a tua herança, os bens, né? Então isso não era correto, isso não era bem quisto, bem aceito, não era algo recomendável, mas poderia acontecer. 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então, o que a gente precisa destacar aqui? De que em seguida, né, não muitos dias, o filho mais moço viajou, saiu, né? Juntou tudo que era seu e foi para uma terra distante. Então isso é verdade. Quando as pessoas querem pecar, elas saem para ir para um lugar longe. Tipo, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu quero começar uma outra história, eu quero ficar longe do pai, longe de todo mundo. Isso é muito comum. E lá ele desperdiçou. Esse verbo nós precisamos destacar. O que é desperdiçar? É jogar fora. É não valorizar. É não economizar. É não poupar. É não cuidar. Tem pessoas que estão desperdiçando a sua vida e a sua juventude com o pecado. Pessoas que estão jogando fora a sua vida e a sua juventude por causa do pecado. Estão dando tudo para sua própria carne, em troca de prazeres imediatos, passageiros. Estão desperdiçando. Aqui está bem claro, todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O que é desenfreada? Sem limites, sem freios, sem princípios, sem valores, sem disciplina, sem regras. Tudo que nós estamos vendo nos nossos dias. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, consumido tudo, tudo o quê? Todos os seus bens, porque ele desperdiçou todos os seus bens. E como ele tinha ido para uma terra distante, para um país distante, lembra que quando a gente estudou em Eclesiastes, em Provérbios, as pessoas, quem tem muitos amigos sai perdendo, porque a gente viu que são amigos da riqueza, amigos das festas, amigos dos banquetes, amigos das circunstâncias, dos dias de sol, como eu digo. Acabou o dinheiro, acabou a comida. Cadê os amigos? Onde estão os amigos? E aí, ele começou a passar necessidade. Ele estava numa terra distante. Ele estava num país distante. Não era a terra dele, não era o país dele. 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Aqui nós precisamos falar duas coisas. Ele gastou todo o dinheiro e ele
não trabalhava, ele só gastava, desperdiçava, consumia de forma desenfreada. Então, nós sabemos que o ser humano do sexo masculino precisa trabalhar, que foi isso que Deus falou. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem até um vídeo no canal sobre isso. E ele não estava trabalhando. Então, aqui já vem... Porque se ele gastasse o dinheiro, se ele tivesse ido viajar, mas ele trabalhasse, ele poderia manter. Ele gastava por um lado e ganhava pelo outro. Só que aqui não. Porque então foi pedir trabalho. Isso quer dizer, ele não trabalhava. Ele só estava vivendo a vida de uma forma louca, né? Livre, leve e solto. Gastando toda a herança que o pai tinha trabalhado, que o pai tinha conquistado. E aí, sabe qual foi o serviço que sobrou para ele? Cuidar dos porcos. E isso, para o judeu, era a pior coisa que poderia existir. Lembra daquele endemoniado que vivia nos túmulos? Tem vídeo no canal, que andava nu, mal vestido, dependendo da tradução, que não tinha juízo, enfim, que Jesus perguntou o nome dele, ele disse que era Legião, e aí os demônios foram para os porcos. Então, era algo terrível para os judeus trabalhar com porcos. Era um animal impuro, e até hoje é. E ele foi se submeter a cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, ele já estava sem nada, faminto, desesperado, sozinho, tudo de ruim, e ainda tinha que cuidar dos porcos, e ele ainda tinha vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Ó. Ninguém dava nada para ele. Em 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? É muito interessante o caindo em si. Tipo, caiu na real, tomou consciência. Lembra do Nabucodonosor, que tinha virado um boi comendo capim, sendo molhado pelo orvalho? Aí ele olhou para o céu e lembrou do Altíssimo. Ele foi ficar naquela situação porque ele não deu glória a Deus, porque ele não fez o que ele deveria. E aqui é a mesma coisa, ele caiu em si, caiu na real. Seus olhos foram abertos. E aí ele se lembra do pai, dos trabalhadores, do pão. Olha a associação, a conexão que ele fez na hora da dificuldade. 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Isso aqui é arrependimento. Quando ele não queria voltar como filho, ele queria voltar como um trabalhador. Ele fala que ele pecou contra Deus. Olha, isso é consciência. Ele, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. É quando a gente se arrepende e é quase que a gente pede o castigo, pede a punição, porque a gente quer ser corrigido, a gente quer se endireitar, a gente quer aprender, a gente quer fazer o que é certo. Como Zaqueu, eu quero restituir 4 vezes mais. Isso é fruto digno de arrependimento. É quando tu entende o teu erro, quando aquela falha, aquele pecado dói em ti, tu tem vergonha, a tristeza, sabe, que produz vida. Isso é o arrependimento. 20. E arrumando-se foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso é muito lindo. Tu imagina a cena, isso não era muito comum, sabe? Ficar fazendo isso aqui como o pai fez. Mas o pai, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Pensa que o filho fez muita coisa errada aqui. E o pai passa por cima de tudo. Por causa da compaixão. Ele correu, ele abraçou o filho e beijou o filho. E o filho lhe disse o que ele tinha dito que ia dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Então, tudo isso significa: ele é meu filho. Vou restituir a dignidade do meu filho. Nós somos cegos, pobres, nus. E o Senhor Jesus nos dá vestes novas. Abre os nossos olhos. Nos dá toda sorte de bênçãos. Somos salvos, perdoados, amados, escolhidos. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse filho estava todo errado. Eu só imagino. O pecado faz isso. Adoece, envelhece, suja, fere, machuca. E o pai faz o quê? A melhor roupa, anel no dedo, isso era honra, gente. E sandálias nos pés. Tu vai parar de andar errante. Não. Eu vou calçar os teus pés. 23. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí aqui tu percebe que o Senhor Jesus está fazendo, vamos dizer, uma conclusão, um fechamento de tudo o que ele falou. Lá da ovelha, lá da moeda. Porque olha como é que ele diz, ó. O filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, a ovelha estava perdida e foi achada. A moeda estava perdida e foi achada. Mas o filho estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós ressuscitamos com Cristo por uma nova vida. Esse filho estava morto e reviveu. E começaram a festejar. Aí vem a outra parte. Ora, no 25, ora, o filho mais velho estava no campo. O que quer dizer estava no campo? Trabalhando, né, gente? Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Aí eu vejo o amor do pai com o filho mais moço, sim, e agora com o filho mais velho. Porque o filho mais velho estava indignado. E o pai saiu e procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Ah, tá! Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então aqui o que a gente vê? A gente pode pensar nos fariseus,
nos escribas, nos intérpretes, todos os judeus que se achavam melhores do que os publicanos e pecadores. Por quê? Porque a gente começou o capítulo vendo que publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas que os fariseus e os escribas murmuravam. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Como a gente diz, dando nos dedos, ensinando. Como a gente fala aqui também, colocando o dedo na moleira, né? Por quê? O filho mais velho estava murmurando, estava tão indignado e tão ofendido que não queria entrar. Assim como o fariseu que não se preocupava com a mulher que estava possessa, que estava encurvada, com o que estava com a mão ressequida, o que estava enfermo, eles não estavam preocupados com isso. Então, o filho mais velho, o irmão, não estava preocupado se o irmão estava vivo, se estava morto. Ele só queria saber do bezerro gordo. Só queria saber da festa, que ele não ganhou nem um cabrito. Então, isso é murmuração, é uma queixa, é uma reclamação. É quando tu tá ofendido, tu tá magoado, tu tá achando que o pai gosta mais do outro do que de ti. Então, o fariseu e o escriba estavam murmurando, porque eles queriam, vamos dizer, Jesus pro lado deles, né? Vamos dizer isso. Ele recebe pecadores e come com eles. Tipo, ele tinha que ser amigo nosso, tinha que estar com a gente, né? Os fariseus, os escribas, porque ele é um mestre, ele tem autoridade, ele tem sabedoria, ele tem seguidores, tal. Mas não, ele come com pecadores e publicanos. Então, os fariseus e os escribas murmuravam, mesma coisa. Os publicanos e os pecadores desperdiçam. Por quê? Porque estão pecando, estão vivendo uma vida sem entendimento. Mas e o que tem entendimento? E o que conhece a Bíblia? E o que está dentro da sinagoga, do templo, da religião, fazendo tudo e no fundo não está fazendo nada também? Porque se esse irmão que fez tudo certo, olha o que ele diz, eu nunca transgredi um mandamento seu. É bem capaz, né? Porque às vezes tu não transgride do lado de fora, mas do lado de dentro. Eu via isso com as crianças, a gente dizia assim, a gente mandava sentar, aí a criança sentava, mas por dentro tava em pé. Quando tu fala, às vezes tu vê no olho que por dentro a criança não tá aceitando, né? É que é a mesma coisa. O filho mais velho, ele tinha uma aparência de misericórdia, de piedade, de bondade, de obediência, de tudo. Mas ele não se alegrou que o irmão dele estava vivo. Ele, de repente, até preferia que o irmão nunca mais voltasse, tivesse morto, sei lá. Ele estava preocupado era com os bens. E aí depois fala das prostitutas, fala de tudo, ó. Ele joga os pecados do irmão. A gente não deve expor a nudez do nosso irmão, expor os pecados, sabe? Quem já tá caído, tu não pisa em cima. Então, estas parábolas foram direcionadas para os fariseus e os escribas. Porque a salvação é para todos, mas aquele que já conhece acha que é melhor que os outros, que está numa posição superior. Só que a Bíblia diz que a nossa justiça humana, nossa justiça própria é trapo de imundície. Quando tu acha que tu não transgride nenhum mandamento, tu já está transgredindo. Tu já está enganado. Quando veio esse seu filho, é teu irmão. Não, ele não considerava o irmão. Esse seu filho, né? Gastando tudo com prostitutas. E o dodói dele era o tal do bezerro gordo, do bezerro cevado nas traduções mais antigas. 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo.
tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós devemos nos alegrar com a ovelha perdida que é encontrada, com a moeda perdida que é encontrada, mas acima de tudo, com o irmão que estava morto e reviveu. E claro, nós também podemos fazer uma comparação no sentido de que os gentios, nós somos os irmãos mais caçula, nós somos os mais novos, né? Porque o mais velho são os judeus. A aliança, a primeira aliança, né? Toda a história, toda a tradição dos judeus. Então seriam os mais velhos, né? E nós, os gentios, somos os mais jovens, o mais moço, que por ignorância, por estarem fora, né? Desperdiçaram, perderam, pecaram, fizeram muitas coisas. Então também a gente pode fazer esta aplicação, né? De que o irmão mais velho também simbolizava a aliança de Abraão, Isaac e Jacó. E o mais novo, o mais moço, nós, os gentios. A graça que nós recebemos em Cristo de entrar para essa família. O que a gente aprende com esse capítulo lindo, lindo, maravilhoso que é Lucas 15? De que os pecadores e os publicanos se aproximavam de Jesus para ouvir, mas os fariseus e os escribas só murmuravam, só se queixavam. Então, de novo, aquele que é pecador, ele entende que está na falta. Então ele quer ouvir, quer aprender de Jesus. Aquele que já é o fariseu, o escriba, que já tem conhecimento, que está na igreja, que se criou na igreja, que é filho disso, filho desse, filho daquele, esse acha que já tem tudo. Mas Deus não tem netos. Tu tem que te converter, tem que te arrepender, tem que pedir perdão da mesma forma. Só que os pecados são diferentes. Um vai para o mundo e gasta dinheiro com prostitutas, o outro é hipócrita, é invejoso, é murmurador. Todos nós pecamos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, sim, publicanos e pecadores tinham determinados pecados públicos, notórios, e os outros tinham outros pecados, né? Os fariseus e os escribas, os doutores da lei, todos eles eram outros tipos de pecados, mas todos precisavam de Jesus, do Salvador, do perdão e do arrependimento. O que a gente viu nesse capítulo? De que o homem tinha 100 ovelhas e ele deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. De que a mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma dentro de casa. Aí ela varreu a casa, ela acendeu a luz, ela procurou com muito empenho até encontrar a moeda perdida. E agora, a última parábola, o pai que tinha 2 filhos. Quando o filho mais moço retorna, ele veste o filho perdido, que estava morto, ele dá um anel, dá sandálias, faz uma festa e se alegra com a volta do filho, porque aquele filho estava morto e reviveu.